Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos mergulhar no universo da ciência de dados, Um tema que está em todo lugar, né? em todo lugar. E as nossas fontes incluem um capítulo de um e-book que é, sim, um guia ótimo para desmistificar termos que a gente ouve o tempo todo. Big Data, Data Analytics. Ciência de dados. Exato. E a ideia aqui não é só definir essas palavras, mas entender a história por trás delas. Como é que uma montanha de informação bruta se transforma numa decisão que pode, sei lá, mudar o rumo de uma empresa. E essa história é fundamental hoje em dia. A gente vive num mundo que gera uma quantidade, assim, absurda de dados a cada segundo. É verdade. Então, entender como extrair sentido disso virou essencial. Não só para negócios, mas para governos, para a sociedade como um todo. O legal do material que a gente tem em mãos é que ele organiza essa jornada que pode parecer um bicho de sete cabeças num roteiro bem claro, sabe? Então, vamos começar pelo básico. Uma das fontes define análise de dados, ou Data Analytics, como o processo de explorar, transformar e analisar informações para identificar tendências e padrões que revelam insights que dão suporte à tomada de decisões. Uma definição bem direta. É bem direta. Mas, na prática, o que isso realmente significa? Onde a gente vê isso acontecendo de um jeito que, impacta a vida das pessoas de verdade? Essa é a pergunta-chave, porque para além das planilhas e dos gráficos de pizza, a análise de dados tem um impacto social imenso. Como assim? A Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, dá exemplos muito fortes do setor público aqui no Brasil. Um deles, que talvez as pessoas até usem sem pensar na tecnologia por trás, é o Portal da Transparência da CGU. Ah, claro. Aquela capacidade de qualquer cidadão entrar lá e fiscalizar os gastos do governo é um projeto massivo de análise e de visualização de dados. Faz todo sentido. É pegar uma infinidade de dados, de compras, salários, contratos e transformar em algo que uma pessoa comum consiga entender. Exatamente. E tem aplicações ainda mais dramáticas. Na tragédia da barragem de Brumadinho, por exemplo, a análise de dados foi crucial. Sério? Como? Eles cruzaram informações de sinais de celular das torres da região com os registros dos funcionários da empresa. Com isso, as equipes de resgate conseguiram criar mapas de calor para estimar onde as vítimas poderiam estar. Nossa! Isso direcionou os esforços de busca de uma forma muito mais eficiente e muito mais humana. Uau! Isso coloca a tal da análise de padrões numa perspectiva completamente diferente. Sem dúvida. E vai além, sabe? O Tribunal de Contas da União e a CGU, eles usam essas técnicas para caçar fraudes em licitações, procurando padrões que sugerem um conluio entre empresas. Entendi. Na saúde, tem algoritmos que analisam dados de buscas online e registros de hospitais para prever surtos de gripe semanas antes deles atingirem o pico. Que incrível! Dá tempo para o sistema de saúde se preparar. Exato. Ok, o impacto social é gigantesco, ficou claro. Mas e no mundo dos negócios, onde essa corrida pelos dados parece ser ainda mais intensa? O que acontece com as empresas que realmente levam isso a sério? Aí, olha, os números são de cair o queixo. Uma das fontes, que é um estudo do IBM Institute for Business Value com o MIT, traz dados que parecem até exagerados. Manda aí! Empresas que investem pesado em análise de dados alcançam, em média, uma receita 33% maior que os concorrentes. 33%? Isso já é uma vantagem, assim, enorme. E esse nem é um número mais impressionante. O mesmo estudo mostra que essas empresas têm um crescimento de lucro 12 vezes maior. Espera, peraí. 12. E um retorno sobre investimento 32% maior. 12 vezes mais crescimento de lucro? Isso não é uma melhoriazinha. Isso é como se eles estivessem jogando um esporte completamente diferente dos concorrentes. Como isso é possível? Não é só comprar um software mágico, certo? De jeito nenhum. É uma mudança cultural profunda. E essa transformação ela acontece através de uma jornada, sabe? Pensa nisso como os estágios de maturidade de uma empresa no uso dos seus dados. Ela não nasce com esse superpoder. Ela aprende. Ela aprende passo a passo. Certo. Então vamos desvendar essa jornada. Como uma empresa vai do escuro total para ter essa espécie de bola de cristal? É uma escada de 4 degraus. Cada um respondendo a uma pergunta mais complexa que a anterior.
O primeiro degrau, onde, aliás, a maioria das empresas ainda vive, é a análise descritiva. Ok. A pergunta aqui é simples. O que aconteceu? É a empresa olhando no retrovisor. Quais foram nossas vendas na semana passada? É o relatório básico, o retrato do passado. O ponto de partida, olhar para o que já foi. Isso. O segundo degrau é a análise diagnóstica. A pergunta evolui para: por que isso aconteceu? Não basta saber que as vendas caíram, a gente quer saber o porquê. Certo. Foi por causa da campanha do concorrente? Foi o feriado? Foi a chuva? Aqui a empresa começa a conectar os pontos. Já é um passo importante, deixar de ser só um observador para virar um investigador, né? Precisamente. O terceiro degrau é o grande salto para o futuro. É a análise preditiva. A bola de cristal. Exato. Ela pergunta: o que vai acontecer? Usando todos os dados do passado e do presente, a empresa tenta construir essa bola de cristal. Com base nas vendas dos últimos 5 anos, qual vai ser nossa venda de sorvetes no próximo verão? E é aí que a coisa começa a ficar realmente poderosa. Mas ainda parece que a empresa está só assistindo ao futuro se desenrolar, não? Exato. E é por isso que existe o quarto e último degrau, a análise prescritiva. A pergunta final é a mais valiosa de todas. O que eu devo fazer a respeito? Ah, Ela não só prevê que as vendas de sorvete vão aumentar, mas ela recomenda ações. Com base na previsão, aumente o estoque de chocolate em 30% na loja X e reforce a equipe na loja W na sexta-feira. entendi. Ela não apenas prevê o futuro, ela dá a receita para moldar esse futuro. Ah, então a verdadeira mágica, o lugar de onde vem aqueles números de 12 vezes mais lucro, tá em chegar nesse último degrau. Sem dúvida. É a diferença entre ser reativo, olhando para o passado, e ser proativo, construindo o futuro que você quer. Essa é a essência da vantagem competitiva. Muitas empresas se afogam em dados descritivos, sabe? Mas as que se destacam são aquelas que conseguem transformar dados em ações, muitas vezes ações automatizadas. Certo. Entendi a escada. Mas essa análise prescritiva, que soa quase como mágica, não pode ser feita com qualquer tipo de informação, imagino eu. Quais são exatamente os ingredientes que um cientista de dados usa? Ótima pergunta. Antes de qualquer análise, a gente precisa entender a matéria-prima, que os estatísticos chamam de variáveis. Variáveis. E elas se dividem em duas grandes famílias: as quantitativas, que são números, e as qualitativas, que são categorias ou atributos. Ok, números e palavras, basicamente. Isso de forma bem simplificada. E dentro dos números, as quantitativas discretas são aquelas que você pode contar. Geralmente números inteiros, número de filhos, quantidade de carros. Ninguém tem 2,7 filhos. Certo. Já as quantitativas contínuas podem assumir qualquer valor num intervalo. A altura de uma pessoa pode ser 1,73 m, o tempo de uma corrida. Entendi. Contáveis versus mensuráveis. E do lado das palavras? Do lado das qualitativas, a gente tem as nominais, que são rótulos sem nenhuma ordem. Cor dos olhos, cidade de nascimento, time de futebol. Não existe uma hierarquia lógica entre Flamengo e Corinthians. Ok. E, por fim, as qualitativas ordinais, que são categorias com uma ordem clara. Grau de escolaridade, sabe? Fundamental, médio, superior. Ou a avaliação de um serviço, né? Ruim, regular, bom. Então, saber se um dado é nominal ou ordinal não é só um detalhe acadêmico. Isso tem alguma implicação prática de verdade. Total. Essa distinção é a gramática fundamental da análise de dados. Ela te impede de cometer erros, assim, absurdos. Por exemplo, Por exemplo, você pode calcular a altura média de um grupo de pessoas, que é uma variável quantitativa contínua. Mas não faz o menor sentido calcular a cor de olho média. claro, é uma variável qualitativa nominal. Se você errar nessa classificação inicial, toda a sua análise depois vai ser inútil, mesmo que os cálculos estejam matematicamente corretos. Faz todo sentido. É a base de tudo. Então, vamos juntar as peças. Vamos tornar isso bem concreto. Imagina que a gente é uma empresa de streaming de música e o nosso maior pesadelo é o cliente que cancela a assinatura,
o famoso churn. Perfeito, um problema clássico de ciência de dados. Como a gente usaria tudo isso na prática para resolver esse problema? Ótimo. Primeiro, vamos só esclarecer a diferença entre Big Data e ciência de dados nesse cenário. O Big Data é toda a matéria-prima que a nossa empresa de streaming coleta. Certo. Cada música que o usuário ouve, pula, repete, cada playlist que ele cria, a hora do dia que ele mais ouve, é uma montanha de dados brutos. E a ciência de dados? A ciência de dados é o processo estruturado para transformar essa montanha de dados numa estratégia para evitar que os clientes cancelem. E esse processo, segundo a fonte da INAP, pode ser quebrado em 5 etapas principais. É um ciclo. Ok, qual é o passo número 1? Passo 1. Definição do problema. Antes de tocar em qualquer dado, a equipe se reúne para definir o objetivo de forma muito clara. No nosso caso seria, queremos construir um modelo que preveja com 30 dias de antecedência quais usuários têm alta probabilidade de cancelar. Certo. Um objetivo específico e mensurável. E depois? Depois vem o trabalho pesado. Passo 2. Preparação dos dados. A equipe precisa coletar todos aqueles dados que a gente mencionou e, o mais importante, limpá-los e organizá-los. Isso pode significar corrigir datas, preencher informações que faltam. Super complexos em supercomputadores. Dependendo do projeto, entre 60% e 80% do tempo total pode ser gasto só nessa etapa de limpeza e preparação. É um ditado famoso na área. Lixo entra, lixo sai. Se os dados forem ruins, o melhor algoritmo do mundo vai gerar um resultado inútil. Fascinante! É um trabalho de base, então. E com os dados finalmente limpos e brilhando, qual o próximo passo? Passo 3. Análise exploratória. Agora, o cientista de dados começa a brincar com os dados. Ele cria gráficos, tabelas, busca padrões. A investigação. A investigação. Será que usuários que ouvem menos música nos fins de semana cancelam mais? É nessa fase que se buscam os outliers, aqueles pontos fora da curva. Ah, as anomalias. Isso! Com essas pistas em mãos, vamos para o passo 4, a construção do modelo preditivo. A equipe usa os dados históricos de milhares de clientes que já cancelaram para treinar um algoritmo. O modelo aprende a reconhecer os padrões de comportamento que precedem um cancelamento. E o resultado final disso é o quê? Uma fórmula matemática gigante? A fórmula existe, mas o resultado prático é o passo 5, a visualização dos resultados. Ninguém da diretoria vai querer ver uma equação, né? Com certeza não. Eles querem ver um dashboard, um painel visual interativo que mostre algo como: aqui está uma lista de 5.000 clientes com mais de 90% de chance de cancelar no próximo mês. Uau! E talvez já conecte isso com a análise prescritiva, recomendando: ofereça a esses usuários 3 meses de assinatura premium com 50% de desconto. E aí o ciclo se fecha. A empresa pode agir antes que o cliente vá embora. E para fazer tudo isso funcionar, não basta ter um gênio da estatística. É um esporte de equipe, né? Sem dúvida. Você precisa do cientista de dados, do analista de negócios, que entende o cliente, e do profissional de infraestrutura para garantir que a tecnologia funcione. E a demanda por essa equipe, como uma das fontes aponta, é tão alta que se estima um déficit de quase 190 mil cientistas de dados no mercado. É uma das áreas mais aquecidas do mundo, justamente por gerar esse tipo de resultado. Então, para a gente amarrar tudo, o que tudo isso significa? A gente saiu da definição básica de análise de dados. Passamos pela jornada de maturidade de uma empresa, do descritivo ao prescritivo, entendemos a gramática das variáveis e fechamos com um passo a passo prático de um projeto de ciência de dados. E se a gente conectar isso a uma tendência futura, as fontes apontam direto para a experiência do consumidor. Tudo que a gente discutiu está por trás das inovações que vemos hoje. Tipo o quê? Os chatbots de inteligência artificial, como o ChatGPT, que entendem a nossa linguagem, eles são alimentados por esses processos. As lojas sem caixa, que sabem exatamente o que você pegou da prateleira, estão o tempo todo analisando dados. Ou seja, a ciência de dados já deixou de ser um conceito abstrato de tecnologia e se tornou a infraestrutura invisível de muitas das nossas interações diárias. Perfeitamente colocado. E isso nos leva a uma reflexão final. O material descreve esses ciclos de vida de projetos como o CRISP-DM
como um roteiro, um mapa para o sucesso. Eles são fundamentais. São. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a inteligência artificial automatizando cada vez mais etapas desse mapa. A limpeza dos dados, a sugestão de modelos. Isso levanta uma questão importante sobre o que vem a seguir. E qual seria essa questão? Com a automação cuidando cada vez mais do como, qual se tornará a habilidade humana mais valiosa e insubstituível nesse campo? Será a genialidade de formular a pergunta de negócio perfeita, aquela que realmente destrava o valor escondido nos dados? Será a criatividade para visualizar os resultados de uma forma completamente nova, que revele um padrão que ninguém mais viu? Ou, e talvez o mais importante, será a sabedoria ética para olhar para um modelo preditivo tecnicamente perfeito e ter a coragem de dizer não? Não devemos usar isso, por causa de suas possíveis consequências sociais. A tecnologia avança numa velocidade incrível, mas a curiosidade, a criatividade e a responsabilidade na sua aplicação continuam sendo, no fim, um domínio profundamente humano.